Eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre o ministério diaconal na vida da igreja. E eu sei que vocês estão aqui já cientes disso, já foram, de alguma forma, convidados para isso, porque são vistos na vida da igreja como irmãos que têm um chamado, um dom, têm já servido a igreja de uma forma intensa, mais comprometida. E eu queria compartilhar algumas coisas, porque o nosso desejo é realmente estabelecer um corpo diaconal consciente de como a Bíblia estabelece diáconos na vida da igreja local. E eu queria compartilhar alguns textos com você. Se você trouxe sua Bíblia, nós vamos ler primeiro em Mateus capítulo 8, verso 5. Mateus 8, verso 5. Eu tenho uma frase que diz assim: o sábio funciona mais na identidade do que na atividade. O sábio funciona mais na identidade do que na atividade. E Deus me deu essa frase num contexto muito especial. Eu fui visitar uma senhora, mãe de um discípulo, mas eu não a conhecia, morava fora, e ela estava em Belo Horizonte, já em estado terminal, e não era convertida, e eu fui visitar, e eu falei assim: Deus, eu não sei o que orar aqui. Eu estou no CTI, tem todas essas máquinas, todos esses barulhos. Essa senhora eu estou vendo pela primeira vez. Pelo que eu sei, ela é uma católica muito devota, mas eu não sei se ela teve um encontro pessoal com o Senhor ou não. Eu não sei a condição dela, se ela vai recuperar, se ela vai realmente falecer. Eu não sei o que fazer. O que eu tenho para fazer aqui? Que responsabilidade é essa de eu estar visitando essa senhora? E eu venho com muito amor, eu venho com todo o encargo, responsabilidade, convicção de ministério, mas o que é que eu vou orar? E naquele momento o Senhor falou comigo essa frase: alguém que eu envio, alguém que anda comigo, vai fluir muito mais na sua identidade do que na sua atividade. Só esteja aqui. E estando aqui, ora, abençoa, ministra. E aí eu comecei a orar, e o Senhor foi me dando algumas palavras, algumas frases, algumas declarações para com o espírito daquela senhora que estava ali. E eu fui proclamando textos bíblicos, eu fui dizendo o quanto ela pode confessar a Jesus, ainda que estivesse em coma, ainda que estivesse, talvez, sem perceber direito o que estava acontecendo à volta. Ali dentro tem um espírito vivo que pode lembrar, que pode se expressar, que pode declarar, que pode confessar a Jesus, que pode ter uma experiência com o Senhor enquanto está ali naquele leito. E assim eu fui ministrando e eu vi que o Senhor tinha me dado um conteúdo e eu encerrei minha missão naquele lugar. E eu saí em paz. E eu saí com essa convicção. Um sábio, nós poderíamos colocar um ministro, um pai, podemos colocar uma mãe, uma autoridade e podemos colocar um membro do corpo de Cristo. Qualquer uma dessas pessoas, dessas autoridades que Deus que estabelece, funciona mais na sua identidade do que na sua atividade. Significa, ser é mais importante do que fazer. Ser um servo de Deus, ter relacionamento com o Espírito Santo é mais importante do que aquilo que fazemos. E o ministério diaconal é um ministério tipicamente de serviço, de fazer. E nós vamos encontrar muitas pessoas que fazem, e fazem muito bem, mas são como Marta. Não se gastam aos pés do Senhor para ser. E é a identidade, quem nós somos diante do Senhor, que traz a maior porção de frutificação, que traz a autoridade para nós realizarmos aquilo que o Senhor põe para nós realizarmos.
Então é importante a gente, o tempo todo, se lembrar de, Senhor, eu estou estudando sobre o ministério diaconal, não estamos vendo qual estratégia nós vamos ter para a gente montar uma turma que trabalha, que faz mais do que tudo que vai ser feito. Nós estamos buscando do Senhor um lugar de intimidade, de comunhão e de conhecimento da palavra, do reino, que nos traz autoridade, nos traz uma porção crescente, progressiva de autoridade, que funciona mais do que as nossas atividades. Esse texto de Mateus 8, ele é um texto muito importante para esse assunto, para o exercício da autoridade. E o texto diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres na minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Versículo 9, prestem atenção no versículo 9. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Ele está falando com Jesus. E ele está falando com Jesus: eu também sou homem sujeito à autoridade. Ele está falando de quem? Dele ou de Jesus? Ele está falando mais de Jesus do que dele. Embora ele está dizendo: eu também sou homem sujeito à autoridade, quando ele fala também, ele está apontando para Jesus. Eu reconheço que o Senhor está debaixo de autoridade. E não só reconheço que o Senhor está debaixo de autoridade, como reconheço que tem autoridade, como eu tenho, porque nós estamos debaixo de autoridade. Esse é um ensino fundamental da nossa vida, da vida cristã, mas de uma forma muito especial para nós hoje aqui, da vida no corpo de Cristo, da vida da igreja local. Tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Nós poderíamos passar a noite estudando sobre o que é estar debaixo de autoridade, que não é só obedecer, não é só fazer tudo o que mandam. Estar debaixo da autoridade diz respeito à conexão, a vínculo, a aliança, diz respeito à submissão, diz respeito a todo tipo de lealdade, de fidelidade, de comprometimento. Estar debaixo de autoridade tem a ver com estar debaixo de uma missão, reconhecer a missão que aquele que tem autoridade sobre mim tem. Isso é de extrema importância. Então, o centurião, que era uma autoridade, um capitão romano, dirigia, liderava um exército de 100 homens. Ele diz: eu também tenho soldados às minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, e digo a outro: ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus, e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. A fé, ela traz entendimento das Escrituras, ela traz entendimento do reino, ela traz entendimento de como funciona o reino de Deus. E para nós aqui, nesse momento tão específico, como funciona a igreja de Jesus, como funciona a igreja local. E a igreja local funciona de duas formas, ou com duas plataformas, duas colunas de vital importância. Dois fundamentos: presbíteros e diáconos. Não são cargos da igreja, não são apenas títulos, não dizem respeito só a uma organização de tal denominação. A igreja local de Jesus Cristo, o corpo de Cristo expresso em uma localidade, tem como fundamento duas colunas: presbíteros e diáconos. É possível, como na igreja presbiteriana, que a figura do presbítero, principalmente o título, o cargo do presbítero, seja muito evidente. Não, nós não somos presbiterianos, então nós não temos esse negócio de presbítero aqui. Mas a Bíblia, em todo o seu ensino sobre a igreja local, diz que aqueles que governam, aqueles que lideram, são presbíteros do Senhor.
pode aparecer em algumas vezes a expressão pastor, ou a expressão ancião, ou a expressão bispo. Cada um tem uma função ou um detalhe específico dessa função de liderança. E a coluna dos presbíteros é a coluna de governo da igreja. Hoje, aqui no Projeto Adoradores em Porto Seguro, nós temos como presbíteros Edésio e Cristina. E nem vamos entrar na discussão se a mulher é presbítero ou presbítera, mas o Edésio é um presbítero do Senhor. E a sua esposa, ela acompanha ele nessa autoridade como quem governa a vida da igreja. Nós temos o Vitor, a Milena como pastores, e tem o ministério pastoral. E estão crescendo como pastores, como ministros, como líderes. Pode ser que em algum momento eles cheguem a esse lugar que é um lugar, uma instância espiritual de presbítero, de quem cuida do governo. Isso envolve o governo espiritual e o governo na gestão da igreja, no dia a dia da igreja. Mas o Senhor não deu só a coluna dos presbíteros. Quando vemos lá em Atos, os discípulos, os apóstolos, estavam sobrecarregados com tanta atividade. De uma hora para outra, a igreja passou a ter 3.000, 4.000, 5.000 membros, 6.000, 10.000 pessoas. As conversões eram assim, intensas. E, com isso, a demanda de servir as pessoas, de cuidar das pessoas, só crescia. E aí, então, os apóstolos falaram assim, nós vamos eleger 7 diáconos que eles vão cuidar dessa importante tarefa do serviço, de servir à mesa, enquanto nós vamos nos dedicar à tarefa de buscar a palavra, de cuidar da ministração. São 2 instâncias, ou 2 pilares, 2 fundamentos da mais elevada importância da vida de uma igreja local. E aí você vê mais à frente, Paulo ensina, eu vou dar a vocês esses textos, Paulo ensina sobre como deve ser um presbítero, quais as características de um presbítero, como o Senhor institui um presbítero, como o Senhor levanta um presbítero, como um presbítero precisa buscar crescer espiritualmente, crescer no conhecimento, crescer na destreza, como alguém que governa a igreja local. E Paulo dá esses detalhes, Paulo coloca parâmetros muito bem claros, mas ele também fala dos parâmetros dos diáconos. Enquanto os presbíteros são uma coluna de governo, os diáconos são uma coluna de serviço. E o serviço, aquele que é visto no momento de um culto, parece ser só o serviço de Marta, ser só o serviço de logística. E para muitos parece que isso é isso. O diaconato é aquele monte de atividade que tem para ver se o culto funcionou tudo certo. Mas, biblicamente, e se alguém puder levar esse cachorro para ele... Ele tem jeito de pôr em outro lugar? Porque fica esse... Fica esse barulho, só pelo barulho, que não sei se tem como pôr ele em outro lugar, mas... A coluna do diaconato é uma coluna do serviço, e esse serviço não é o serviço da logística, é o serviço espiritual, é o ato de servir as pessoas. Quando alguém está sendo servido, primeiro, quem serve prestou um culto, levantou um altar de culto, tem consciência do que está fazendo e de que o que está fazendo vai além da logística física. O diácono ficou na portaria nesse domingo, mas ele está ali ciente de que ele é uma autoridade de Deus, foi constituído como uma autoridade de Deus. Ainda que não tenha passado por nenhum rito da tal denominação ou da tal igreja local, né, um cargo, não tem um crachá, mas se ele está ali como filho de Deus, como ministro do Senhor, entendendo a sua função de serviço, ele levantou um altar de culto e ele estabeleceu para a igreja local uma coluna
de sustentação da obra de Cristo naquela cidade, naquele lugar, naquele bairro, como diácono. E essa consciência não é dada numa reunião. Nós vamos passar a vida estudando sobre isso para crescer no entendimento sobre o que é o diaconato. Mais do que isso, nós vamos passar uma vida crescendo na intimidade, no relacionamento de servos do Senhor. E passa a ter autoridade quem está debaixo de autoridade. Olhando institucionalmente, pode parecer só, tem que ser fiel ao pastor. Mas isso é reflexo, isso é fenômeno, isso é só sintoma. A autoridade não diz respeito a quem manda, a autoridade diz respeito a quem está vinculado ao corpo de Cristo. E até mesmo antes de eu me vincular, me submeter à autoridade do pastor da minha igreja, eu estou submetido e crescendo debaixo da autoridade do Senhor Jesus. E a autoridade nossa ao Senhor, ou a submissão nossa ao Senhor, é mais importante, ou vem primeiro, do que a autoridade, ou a submissão, melhor dizendo, às pessoas. Porque eu até posso, e é louvável, que eu seja submisso às pessoas. Isso é louvável em qualquer instância. Estou em relacionamento com alguém, em qualquer das atividades comerciais, de escola, de estudo, ou de vizinhança, ou de qualquer circunstância social, sobretudo a autoridade de alguém que está me ensinando, ou é o meu patrão, meu chefe. Estar debaixo dessa autoridade, honrar, respeitar, não é só louvável, é absolutamente necessário e é frutífero, é justo, é divino. O contrário disso é do inferno. Estar debaixo não significa que eu concordo com tudo, mas significa que quando vem alguma coisa que eu preciso saber, eu preciso perguntar, eu também vou conversar submisso à autoridade, para saber, para entender, para me alinhar. Mas é mais do que a autoridade ou a submissão à autoridade física ou circunstancial, terrena. Diz respeito a eu estar debaixo da autoridade de Cristo. Então eu entendo porque é que os meus pastores, os meus líderes estão sobre mim. Eu entendo porque é que eu estou servindo. Não é porque é ele que manda, é porque eu também tenho autoridade. Eu também estou num lugar de autoridade. O diácono na igreja é um lugar de autoridade. Qual diácono? O que manda ou que puxa a orelha dos meninos que brigam, que brincam, que faz bagunça? Não, não. A autoridade de quem está no altar do Senhor, de quem tem um encargo do Senhor e de quem vai fazer tudo o que vai fazer sabendo que é um serviço, um culto, um altar ao Senhor. Então esse texto ele é de extrema importância. Nós conhecemos a história, Jesus admirou, disse que isso tinha a ver com fé, e então o Senhor foi lá e mandou uma palavra. Não precisou ir à casa do centurião e o seu servo foi curado. Jesus não foi lá. Mas a autoridade de Jesus liberou uma palavra. Eu nunca vi fé dessa forma. Vai, seja feito conforme a tua vontade, pode ir embora. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Então, a primeira questão que eu quero compartilhar com vocês é sobre o que é o diaconato, o que é estar debaixo de autoridade, e vocês vão poder estudar isso nessa apostila e vão se aprofundar nisso. O chamado do Senhor a vocês é um chamado para um serviço que é coluna da vida da igreja. Enquanto os diáconos, enquanto os presbíteros cuidam do governo da igreja, então eu preciso saber debaixo de quem eu estou, com quem eu estou. E eu preciso ter uma definição. Eu defini que apesar de todos os defeitos do meu pastor, e aqui eu não estou falando do Edésio, pastor dessa igreja local, eu estou falando da figura do pastor.
Poderíamos colocar os meus defeitos ou os defeitos de qualquer um dos que o Senhor coloca como pastor. Apesar dos defeitos e limitações, eu me submeto porque eu reconheci a autoridade do Senhor, eu reconheci que Ele está debaixo de autoridade, eu reconheci que o Senhor gerou esse vínculo, eu reconheci que eu preciso disso. Então eu estou debaixo de uma aliança de amor, de amizade, de lealdade, de fidelidade, de cooperação, de serviço, de interdependência. E porque eu estou debaixo de autoridade, eu posso exercer autoridade. Qual autoridade? A palavra do Senhor nos diz que toda autoridade é dada por Deus. A autoridade de um diácono na igreja. Qual é a autoridade de um diácono? Em algumas igrejas, alguém pode contar a história, ele falou assim, não, o diácono pegava meu filho pela orelha, o meu diácono não brigava, e alguém disse que repreendei o diácono, ele fugirá de vós, alguma coisa assim. E não é aquele sistema do culto, do agito, das atividades, e que tem os diáconos que... E eu quero respeitar. E não acho que ninguém precisa... Eu acho que ninguém precisa zombar, criticar. Em alguns lugares ele tem um crachá, ele tem um uniforme, ele usa um terno. É uma coisa assim, até pomposa. Honre isso. Eu entrei num táxi e um senhor, sempre, o ponto de táxi em frente onde eu trabalhava, sempre pegava aquele táxi, já conversávamos das coisas, ele disse, pastor, domingo que vem é minha consagração. É mesmo, irmão? O que você... Agora eu sou diácono de Lagoinha. Aquilo me impactou, que até hoje, quando eu lembro, eu me emociono. Que honra, aquele homem toma... Eu sou diácono de Lagoinha. Ia ter o dia de consagrar, de ser apresentado. Aí ele põe aquele uniforme, ele põe aquele terno, ele às vezes tem um crachá e ele faz aquilo com uma convicção. Sem dúvida, em alguns lugares, nós vamos encontrar pessoas que fazem isso porque têm status. Ou não tem ideia nenhuma e só porque gosta de trabalhar, de servir ou de mandar em tal cargo e tem uma atividade, ele encontra um lugar social de importância. Até isso tem o seu valor no mundo físico, no mundo emocional. Mas o que o Senhor mais quer para mim e para você é que a gente cresça no entendimento da palavra. Eu estou exercendo um ministério no corpo de Cristo. O ministério do serviço é um altar que eu levanto diante do Senhor. E eu vou fazer com todo esforço, com todo empenho, eu vou romper meus limites, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou estudar, eu vou buscar do Senhor, eu vou fazer com todo amor, eu não vou fazer de forma obrigatória, eu não vou fazer na força do braço, porque a identidade que eu tenho em Cristo funciona mais do que qualquer das minhas atividades. Então, se flui amor, se flui devoção, se flui graça, se eu estou debaixo de autoridade do Senhor no corpo de Cristo, vai gerar moveres de Deus através do serviço. E é claro, vai gerar uma igreja local ou um culto, um evento específico, com tudo organizado, com tudo fluindo, com alegria. E não só a gente termina o culto assim, uau, deu tudo certo, é bom, estou cansado, agora vou para casa. Mas a gente termina assim, que coisa maravilhosa foi o mover de Deus hoje. E eu participei disso. É de extrema importância que a gente entenda essa questão da autoridade. E a questão da autoridade nos leva a dois elementos, santidade e unção. A busca de santidade, que está relacionada a um zelo permanente, ela é um desafio contínuo. Primeiro, porque não tem ninguém que chega a uma estatura, a um determinado lugar em santidade. Todos nós estamos num processo de santidade. E se eu vou ser uma coluna do corpo de Cristo na igreja local, eu preciso estar no processo de crescimento em santidade. E aí nós sabemos que é um desafio diário e de todos, o discipulado, a busca de conhecimento da palavra, a busca de vivência da palavra, o compartilhar com alguém, o confessar, o buscar discipulado, ensino, ajuda, companhia,
Sejam as mulheres com todos os seus desafios, sejam os homens com todos os seus desafios, seja o casal com todos os seus desafios, seja a família com todos os seus desafios. Eu e você, nós precisamos todos os dias buscar do Senhor um aprofundamento no altar, uma convicção de pecado, uma busca de santidade e por luz. A santidade está diretamente ligada à luz, fogo, glória. O mesmo fogo que queima, consome, purifica, ele também ilumina. Ele faz com que a luz de Cristo brilhe e ilumine os outros. O serviço do diácono é esse. Então ele precisa ter uma retaguarda de vida com Deus. Não de santarrão, não de alguém que é perfeito, não de alguém que sabe tudo, mas de alguém que realmente busca do Senhor e continuamente anda na presença do Senhor em santidade. É de extrema importância. E esse zelo, essa busca de santidade, nos leva a essa questão da unção. E a unção não é carisma apenas. Embora a unção gere frutos de carisma, a unção ela é mais relacionada com a manifestação do Espírito Santo para os frutos que Deus quer. Então, seja o presbítero, seja o diácono, o que ele vai fazer redunda em manifestação do Espírito Santo no meio da igreja. Até o serviço prático, logístico, da equipe que cuidou do lanche, ou da portaria, ou da limpeza, ou de todos aqueles elementos do culto, do altar, vai redundar em manifestações do Espírito Santo. O diácono está naquele posto, ele está cuidando daquelas coisas, mas ele está ciente de que ele é uma autoridade de Deus que está trabalhando, contribuindo para o fluir do Espírito Santo, o seu culto, o seu altar. E isso realimenta a nossa busca por santidade, a nossa busca pelo Senhor. Vamos ler 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 3. 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Essa frase nos traz uma convicção de algo assim muito, muito especial. Qualquer pessoa pode desejar o serviço no reino de Deus. E episcopado aqui, Paulo está falando sobre os episcopos, está falando sobre presbíteros, que muitas vezes nós chamamos de pastores. Então, às vezes a gente ouve algumas pessoas, não, eu nunca quis ser, eu nunca quis ser. Não, a Bíblia diz que nós podemos desejar. É que o desejo não é o desejo ganancioso de alguma coisa que eu posso fazer na vida, ou de algum lugar que eu quero, de algum cargo que eu quero ter, alguma proeminência que eu quero ter. O desejo é pelo serviço, é pelo ministério. E é justo, fiel à palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E o episcopado, ele está nessa coluna do presbitério, do governo. Governo pela palavra, pela ministração espiritual, pelo governo espiritual, mas também pela condução da igreja local. É necessário, portanto, que o bispo, de novo, outra palavra, cada uma dessas palavras, nós teríamos que estudar elas, diz respeito a uma função específica. O bispo, como vemos de uma forma assim um pouco deturpada na religiosidade, ele é o presbítero que também governa presbíteros. Numa organização como Deus permitiu que Moisés aprendesse com o seu sogro Jetro, lá no Antigo Testamento, olha, coloque homens de 50, homens de 100, e você vai liderando. O bispo, ele é o presbítero que cuida de outros presbíteros. Entre todas as suas funções, alguns dedicados só a essa função. O bispo, que também é um presbítero, que também é o episcopado, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que se tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, olha como Paulo entra. Semelhantemente, ele trata das duas colunas.
o episcopado, os presbíteros e os diáconos. Semelhantemente os diáconos. Bem, essa palavra semelhantemente nos obriga a ir rever tudo que estava acima, que a gente estava lendo só como sendo dos presbíteros, mas semelhantemente é dos diáconos. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes, primeiramente, experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Assim como excelente obra almeja, o que aspira ao episcopado, o diácono também pode desejar o fruto, a recompensa do diaconato. E Paulo deixa aqui claro a recompensa do diaconato: justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Em alguns lugares, o diácono é o cara que tem a chave. Eu estava ministrando num lugar e eu queria ver aquele órgão, era um órgão muito antigo, lá no altar, e eu falei assim, esse órgão deve ser um super órgão eletrônico, uma coisa assim, que coisa. E eu fui lá, abri, estava trancado, e eu perguntei a alguém, então, é a irmã fulano de tal que tem a chave, a irmã fulano de tal. E ela é quem cuida do ministério infantil, ela tem, mas hoje ela não vem. Ah, ela não vem hoje, oh, que pena. Então, mas ninguém pode... Não, só ela que fica com a chave. E como ela tem 79 anos, a irmã que cuida do Ministério Infantil tem 79 anos e é ela que fica com a chave do órgão? Então é ela que manda, é ela que... São coisas que você vai encontrar em todo lugar, em toda casa, em toda família, você vai encontrar umas coisas assim, que você não entende como aquilo foi sendo gerado. Ela é que tem a chave. Alguns passam até essa ideia de que porque sou eu que cuido, sou eu que mando. E o fruto do diaconato não é poder, não é ser quem manda, né? Ser quem tem o... Não, ninguém mexe. O fruto do diaconato é outra coisa, é justa preeminência e muita intrepidez na fé. Justa preeminência não tem absolutamente nada a ver com status. Eu sou destacado. Não, tem a ver com autoridade. Senhor, eu estou orando por isso e por isso. Quem é que está orando? É fulano de tal. Ai, 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 ai. No mundo espiritual é assim, irmão. O maligno, os demônios, o inferno, as trevas, sabem que você é um pecador, mas eles sabem que o sangue de Cristo está sobre você. Eles sabem que caminhada você está tendo. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. E mesmo que você ainda esteja lutando, e vai lutar, e nós vamos lutar até o final contra nossa carne, contra o pecado, contra o mundo, contra o diabo, nós estamos crescendo a cada dia. O inimigo sabe quem nós somos, quem é que está orando, quem é que chegou ali, quem é que está presente, porque não é a atividade, é a identidade. Senhor, nós estamos construindo uma igreja local. No nosso caso aqui, já temos 17 anos, mas estamos construindo uma igreja local. E uma igreja local não é a instituição ou a organização. Igreja local são as vidas. Elas é que estão sendo edificadas. E eu faço isso na missão de um diácono, no serviço, na minha escala, mas consciente de que eu não estou em busca de nada material, de nenhum domínio, de nenhum poder, de nenhuma evidência pessoal, nenhum status. Eu estou em busca de algo e é lícito eu desejar. Se eu quero alguma coisa no serviço diaconal, eu quero justa preeminência, autoridade, e eu quero intrepidez na fé em Cristo Jesus. Agora, se nós temos que voltar ao que Paulo disse a Timóteo, a respeito dos presbíteros,
nunca vai ser numa única reunião. Aqui eu tenho 16 pontos. Como é que a gente absorve, encarna 16 pontos em 1 hora, em 2 horas, em 1 semana, em 1 mês? Faz parte do nosso crescimento, tanto em submissão à autoridade do corpo de Cristo, quanto em busca de santidade, de conhecimento da palavra, nós irmos buscar, perseguir esses tópicos, esses pontos instruídos pelo apóstolo Paulo.